Mauro César Pereira, começando por essa polêmica toda na CBF, né? Os clubes, principalmente da Forte União, se posicionaram, fizeram uma nota que não foi assinada pela Leila Pereira, pelo Palmeiras. Eu vou colocar aqui essa nota, Mauro, para depois você comentar, que ela diz o seguinte: os clubes fizeram esse manifesto e ele diz o seguinte, colocando aí na tela, Kaique: o futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E os clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que esse momento de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da CBF demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do nosso futebol. Por isso, os clubes exigem que a CBF avance com prioridade e urgência nos seguintes pontos. Número 1, a alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos, que realmente é um escândalo as federações poderem decidir sozinhas quem vai ser o presidente da CBF, como aconteceu dessa vez. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da CBF. 2. Número 3, compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das séries A e B pertencem aos clubes. 4, alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes. 5, profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva aos árbitros das séries A e B e investimento em treinamento permanente. 6, o calendário do ciclo 26 até 2030 precisa ser aprovado por Libra e Liga Forte União, em conjunto com a CBF, ou seja, os clubes participando da aprovação do calendário. 7, fomento e apoio financeiro, especialmente direcionado às séries B, C e D, assim como ao futebol feminino. 8, estabelecimento de regras de fair play financeiro. Bom, Mauro, são exigências, na minha opinião, muito positivas por parte dos clubes, que fizeram um papelão recentemente na aprovação por unanimidade do Edinaldo. É bom a gente deixar isso claro. Mas o que me surpreende, Mauro, é os clubes, né, estarem brigando para uma melhora do futebol brasileiro, inclusive com vários temas que já foram cobrados pela Leila Pereira, e o Palmeiras não assinar esse manifesto, porque o clube entende que não é um momento de cobrança durante a candidatura. Eu acho um absurdo ter um manifesto onde todos os clubes querem fazer mudanças para melhorar a vergonha que é a CBF, não que eu ache os clubes santinhos, não, tá? Mas todas essas mudanças aqui que eu falei, elas vão ajudar a mudar a vergonha que é a CBF. E o Palmeiras não assinar. Isso mostra para mim que tem um jogo de interesse aí, e aí eu vou criticar pesado a Leila Pereira, porque ela está colocando politicagem e ser benquista na CBF acima da qualidade do futebol brasileiro, Mauro. Você acha que essa nota dos clubes vai ser ouvida e vai ser levada a sério? Pode haver uma melhora da CBF e do futebol brasileiro? E outra, o que falar da não assinatura do Palmeiras nesse manifesto, Mauro César Pereira? Bem, a não assinatura do Palmeiras mostra que todo mundo, aí, os dirigentes, é tudo igual, né? Então, quando você elogia um dirigente, como você mesmo está agora fazendo aí uma espécie de não sei se é meia-culpa, mas admitindo que ficou decepcionado, são todos parecidos. A diferença é mínima, se é que existe. E, assim, a mim não surpreende, é tudo mais do mesmo. Então, o Palmeiras não assinou porque não foi conveniente para ele, por alguma razão. Então, ok. Agora, o que os clubes vão fazer? Nada. Vão ficar gritando, não vai acontecer nada, porque eles não apitam nada. Porque em 2017, quando esse negócio aconteceu, essa mudança do estatuto, eles não se rebelaram. Era lá que eles tinham que se rebelar. Era naquela época. E não fizeram nada. Claro, mudaram os dirigentes lá para cá, foi há 8 anos aproximadamente. Não sei se tem alguém que era dirigente à época, que hoje continua no clube, que você saiu e voltou, teríamos que pesquisar. Mas os clubes foram responsáveis por isso, foram eles que permitiram isso
caladinhos, quietos, com o rabinho entre as pernas. Eventualmente um ou outro pode ter reagido, pode ter se manifestado, mas em geral nada fizeram, nada falaram. Eles podem protestar. A única maneira que eles têm, a única forma que eles têm de pressão real é ir às últimas consequências. Aí teria que haver uma unanimidade. Assim, ninguém vai entrar em campo, não vamos entrar em campo. Ah, mas aí o Palmeiras vai entrar, o outro vai entrar, né? Tá, os que apoiaram aí essa candidatura. E quebrar o pau. Para tudo. Estão dispostos a isso? Imagina, esganar o futebol, né? Porque não adianta, o Palmeiras entra em campo, domingo o Flamengo não entra. Ah, vai dar WO. Tá bom, não vai entrar do outro. Mas aí o que acontece? Vamos lembrar da Copa União 87? O acordo é... O Eurico Miranda, o campeonato começa... Tá? Módulo verde e módulo amarelo. Primeira e segunda divisões. Com algumas injustiças, como por exemplo, Guarani e América foram retirados da elite. Teve erros. Mas era a formação de uma liga. Então aquilo teve que ser feito... houve uma intervenção dos clubes, né? Porque a CBF, sem dinheiro à época, ela larga o campeonato e os clubes assumem. E consegue viabilizar com patrocínio, com televisão e tal. E o campeonato, até na época... uma marca de refrigerante patrocinava todos os clubes que não tinham seus patrocinadores próprios. Todo mundo ganhou patrocínio. Então foi um negócio surpreendente. Gente, 5 anos antes da criação da Premier League, o Brasil teve essa chance. Aí o Eurico Miranda vai numa reunião e aceita uma mudança no regulamento que determinava o cruzamento da primeira com a segunda divisão, verde com amarelo. Os clubes falam, não, fala traição, né? Do então representante do Clube dos 13, que era o presidente do Vasco. Na época nem era presidente, era só diretor, Calçada, né? O presidente era o Calçada. E aí ele vai lá, fascina os clubes, não vamos aceitar isso. Segue o campeonato, Flamengo e Inter disputam a final, o Flamengo ganha, e a segunda divisão fica lá Sport Guarani batendo pênalti nem tem campeão, batem pênalti até o final. Flamengo e Inter não vão a esse cruzamento, e a CBF decreta o esporte, essa briga rola até hoje. Qualquer pessoa que junte Lé com Cré, olha quem jogou um campeonato, quem jogou o outro, vê quem é o campeão brasileiro. E essa bobagem é discutida até hoje, e os clubes que estavam junto com o Flamengo e com o Inter, ao longo do tempo roeram as cordas. O próprio São Paulo pegou o troféu de bolinha, aliás, aquela taça de bolinha, assunto chatíssimo. Eu estou falando disso, gente. Eu detesto esse assunto, eu acho o assunto desgastado, mas mostra que os caras não se unem nunca. Porque na época, se não houvesse essa união, o nome do negócio inclusive era Copa União, o Internacional falaria, bem, eu perdi pro Flamengo aqui, vou jogar com o Grêmio, com o Guarani e com o Sport, eu ganho, vou ser campeão brasileiro. Não, o Inter não jogou. O Inter foi leal ao que foi combinado. Mas outros ao longo do tempo não. Depois disso, a CBF deu título de fax para Palmeiras, para outros, para Botafogo, para Santos, transformando Taça Brasil em Campeonato Brasileiro, um escárnio. O time joga 2, 3 jogos, aí você dá um título de campeão. É aquele embrião da Copa do Brasil. Que virasse Copa do Brasil, vai, boa vontade. Quer dizer, é tudo uma grande zona, cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, ninguém liga para nada. Você acha que esses caras vão se unir, que eles vão até o final? Eu não acredito. E com isso, os cartolas das federações vão continuar dando as cartas e dominando. Agora, com o novo presidente, com outros ali que podem estar até mandando mais que ele, dependendo, porque quem é esse personagem? Nem sabe o que é fair play financeiro. Se vocês viram um trecho da entrevista dele no Charla Podcast, lá do Beto e do Bruno Cantarelli, ele é perguntado do fair play financeiro e o Beto até tenta explicar o que é e ele, não, isso aí depende, tem que haver um equilíbrio. Fica a sensação de que o provável futuro presidente da CBF acha que o fair play financeiro é fazer o seguinte, o Palmeiras tem dinheiro porque se organizou. Então não pode gastar, o Corinthians que está devendo tem que melhorar. Não é isso, meu amigo, é outra coisa. Quem tem, gasta. Quem não tem, não pode gastar. Se gastar além da conta, não pagar as contas, não honrar os compromissos, você é punido, perde pontos, é rebaixado, como na Europa, né? O cara não sabe o que é isso. Como é que esse cara pode presidir a CBF? Será que é ele que vai dar as cartas de fato? Ou os conselheiros ao redor é que vão ter o real poder de decisão? Agora, os clubes permitiram isso. E, historicamente, eles não se unem. Não se unem. Esse é um fato. Algum bobo vai dizer, você está falando isso porque você é rubro-negro, quer da Copa União, etc. Cara, vai estudar um pouco a história. Isso aqui não tem clubismo. Estou falando da desunião dos clubes, como eles não se protegem, não se ajudam. Isso é histórico. E dificilmente vai mudar. A própria existência de 2 ligas, a Liga Forte União, Libra, evidencia isso. Esse negócio virou o quê? Novamente um entreposto comercial, né, para ficar ali negociando direitos de transmissão. O que o Clube dos 13 virou, afinal. Só servia para isso. Quando era para ser o quê? A Liga negocia direitos, organiza o campeonato, cuida da arbitragem, padroniza os campos. Veja a questão dos gramados, dos campos sintéticos. Na semana retrasada, assim, eu achei aquilo constrangedor.
Porque estava jogando o Palmeiras contra São Paulo num gramado artificial, num piso artificial. E também o Fluminense contra o Atlético e depois o Botafogo contra o Inter. 3 jogos, 2 simultâneos, um na sequência, com times importantes, campeões da Libertadores, campeões de Copa do Brasil, campeões brasileiros recentes, se enfrentando em 3 partidas, todos em piso artificial. Nenhum país onde o futebol é minimamente relevante tem esse tipo de coisa. Piso artificial. Aqui eles proliferam. Deixa pra lá. Segue. E quando se fala sobre isso, não, o cara tem que defender porque o time dele tem esse piso. Quer dizer, os caras não conseguem nada, gente. Isso aí não vai dar em nada, na minha opinião. Vou ficar muito surpreso se eles realmente levarem as últimas consequências e conseguirem virar esse cenário, virar esse jogo. Muito surpreso. Emitir nota, falam, dão entrevista. Vão fazer o quê? Fazer o quê? Eu até concordo. Alguém pode chegar e falar assim, olha, eu não estava no clube, eu não tomei essa decisão de ficar calado diante dessa mudança de estatuto em 2017. Sim, mas quando você assume o comando de um clube, você herda os problemas também. Quando a Lília Pereira assume o Palmeiras como presidente, ela herda a boa gestão do Paulo Nobre e a sequência com o Maurício Gagliotti, quando ela até já era patrocinadora, mas só patrocinadora, né? Ela vira presidente. E quando, por exemplo, o Pedrinho assume a presidência do Vasco, ele pega todo o problema que houve da SAF 777, dos erros. Cara, o problema é dele, ninguém obrigou ele a ser presidente do Vasco, não é isso? Isso vale, estou dando aqui 2 extremos, tá? 2 clubes importantes, um que está bem e um que está mal. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, você arca com as consequências das decisões dos seus antecessores. No caso específico, não da decisão, mas do silêncio sepulcral diante de um absurdo que foi essa mudança estatutária de 2017, com o silêncio da mídia também. Poucos de nós falaram sobre isso. Aliás, até eu vi hoje, por acaso, pesquisando sobre isso, vendo como é que a mídia reagiu, um vídeo onde o Flávio está ainda na TV Gazeta, no Mesa Redonda, falando sobre isso, 2017, em que é colocado esse tema e você, o Celso Cardoso, vocês falam sobre isso. Até vi hoje de manhã esse vídeo, 2017. Aí você, inclusive, fala, mais ou menos o que eu estou falando aqui, que é um absurdo, que é um escárnio, E quem mais falou? Pouquíssimos de nós falaram sobre isso. Porque o jornalista também quer ficar fazendo média com torcida, não quer ficar falando... É um tema árido, é chato, falar de finança, falar de... Não quer falar, né? Melhor ficar falando de contratação, mentindo pro torcedor, dizendo que vai... Vendendo agenda positiva, né, para ganhar like, para ganhar mais seguidores. Boa parte da imprensa faz isso. Então, como todo esse ecossistema, digamos assim, age dessa forma... Né? Quando acontece isso, cara, se você não tiver um bom inseticida, as baratas tomam conta. É bizarro mesmo, mas é bizarro. Isso que o Mauro tá falando é verdade, Flávio. E até aproveitar, né, que ele falou que você comentou sobre esse assunto na época, né, 2017. Eu concordo com o Mauro, eu não consigo acreditar que nada vai mudar. Nada. Até porque as pessoas que estão por trás são as mesmas. São as mesmas. Nada muda, né, dentro da CBF. E o que o Mauro disse, infelizmente, não traz surpresa nenhuma. Não traz surpresa nenhuma que o presidente da CBF não sabe o que é fair play financeiro. Não traz surpresa nenhuma que o presidente da CBF nem saiba como é o calendário do futebol brasileiro, porque o futebol que ele comandava nem campeonato tem. Não existe futebol em Roraima. Não existe futebol em Roraima. E o presidente da Federação Roraimense de Futebol assumiu a CBF. Então, é claro que ele não entende de futebol. É óbvio que o presidente da CBF, assim como o Edinaldo, não sabe nada do jogo. Mas é o que eu digo, Flávio, é uma entidade particular que comanda o futebol brasileiro, mas é uma entidade descaradamente política. Tem deputados por trás, como trouxe a revista Piauí, tem senador, tem autoridades do judiciário, tem muita gente poderosa por trás. Então a CBF ela tem uma máscara de uma entidade privada, só que na verdade ela não é comandada por quem está ali, por quem é o presidente. Assim como o Edinaldo, o Samir Chaúde, eles muitas vezes são fantoches de pessoas poderosas dentro do Brasil. E pessoas poderosas, Flávio, que muitas vezes não pensam no bem do futebol. Pensam no bem do seu bolso, Flávio Prado. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Nós temos que não misturar as coisas. A CBF não tem nada a ver com futebol. A CBF é um grupo de amigos que se une para tirar proveito da seleção brasileira.
E a seleção rende muito. A seleção brasileira, ela é importante, ela tem uma marca importante. Mesmo desacreditada do jeito que está, ela é uma marca importante, ela dá muita grana, ela tem contratos espetaculares. Quem percebeu isso pela primeira vez foi o João Avelange, um espertalhão que também não entendia nada de futebol. Dizem que ele era nadador, dizem que acho que é uma baita cascata, que ele participou de Olimpíada. Então, tem jeito de ser uma cascata enorme. Tem foto. Jogador de bola, pô. Então. Jogou nos 30. Mas também precisa ver se é verdade, né? Porque ele era cheio de, cascata e tal, todo arrogante. Muito festejado pela imprensa esportiva. Muito, ele era adorado. Ele só dava entrevista se você fosse de terno e gravata. Ele era metido pra caramba. Isso, né? Narizão empinado e tal. No fim, saiu corrido daqui por corrupção. Daqui do Brasil, na época da ditadura. Aí os caras pegaram e botaram ele pra correr. Ele que era a favor lá, botaram ele pra correr por corrupção. Ele foi lá pra FIFA, se escondeu lá e saiu de lá por corrupção, como saiu por corrupção do COB. Bom, esse cara, ele criou essa metodologia. Teve um espacinho pequeno onde a gente teve o Júlio de Coutinho, que fazia a coisa andar direitinho e tal. E aí, eles começaram a trazer esse tipo de gente que não entendia nada de futebol, mas entendia muito de manipular dinheiro. Aí ele mete o Ricardo Teixeira, que era a sequência dele, não entendia nada de futebol. Nunca vou esquecer o dia que o Ricardo Teixeira deu uma entrevista dizendo que ele acompanhava futebol há tanto tempo que ele chegou a ver o Pelé jogar em Três Corações. O Pelé saiu de Três Corações, ele tinha meses de idade. Vai ser jogador precoce lá longe. Então ele chegou a falar essa barbaridade. Não entendia nada de futebol, mas de negócios, muito. E aí nós tivemos uma sequência de negociadores lá. Então nós tivemos o Marim, tivemos o Marco Paulo Del Nero, nós tivemos o Caboclo, tivemos agora o Edinaldo. Eles entendem de negócios. O negócio deles são negócios, né? Quem faz futebol são os clubes. Beleza? A CBF não interessa, tem a menor importância do futebol. Ela cuida da seleção. E ela vai cuidar da seleção, fazer os esquemas dela e tal. Os caras vão ter que cuidar bem, porque senão não vai ter esquema. E, de fato, o Vampeta sempre fala, a condição que eles dão para os jogadores da seleção é ótima e tal. O Ricardo Teixeira, eles chegaram até, quando ele chegou, cresceu o olho, aquele problema de 90, foi que os caras venderam um patrocínio e falaram que os jogadores deviam ficar com 10%, só que eles falaram que o total do patrocínio era exatamente o valor dos 10%. Eles ofereceram $100 mil. Eles venderam por $1 milhão e falaram que o contrato era de $100 mil. Os jogadores falaram, aí eles iam ficar com $10 mil. Então aquela Copa terminou, eu falei com o Lazzaroni, eles não tinham resolvido o negócio de bicho. Então já naquela época tinha esperteza. O Brasil foi para uma cidade chamada Oaxi para inaugurar um hotel e teve muito favorecimento da parte do Ricardo Teixeira, todo esse pessoal. Ele trouxe aquela cozinha quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ou seja, sempre foi um local de negociatas. Sempre foi. E o Ricardo teve que sair porque, né? E encana. O Marco Bolo também tirou o time. O Marim foi preso. Mas não se esqueça que o edifício chamava José Maria Marim, em homenagem aos grandes serviços prestados por ele. Aí quando ele foi em cana, os caras apagaram. E outros não foram em cana porque fugiram rápido, né? O número 2, um saiu vestido de mulher, foi uma fuga, uma correria aquele dia lá na Suíça. E também os Estados Unidos fizeram intervenção, não porque eles quisessem moralizar o futebol, que eles não dão nem bola, é porque contrariaram o interesse dos Estados Unidos de ter a Copa lá, porque eles venderam a Copa para o Catar. Aí os caras se sentiram humilhados, o presidente lá e tal. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É uma baita negociata. Por que é que esses caras menores caíram? Porque eles cresceram o olho. Eles não quiseram, eles pararam de dividir o bolo como estava sendo combinado. Então, foi isso que aconteceu com o Caboclo. Ele começou a crescer o olho, os caras arrumaram uma cama de gato para ele. Edinaldo. Pô, ele tirou os cargos lá que tinham dado pro Fernando Sarney na Comebol e na FIFA. E agora ferrou, porque agora a FIFA tirou, né, o cargo da... Claro. A Comebol tirou ela, deu pro cara da Argentina, pro tal de Tapia lá. Agora nem tem mais. Quem for entrar agora não vai ter. Era uma mamata boa, era uma grana boa. Quando ele tira o Fernando Sarney da mamata e pega pra ele, os caras começaram a articular. Opa, peraí, aí esse cara já tá muito zoião. E aí começaram a pensar no sistema e tal, vamos pôr alguém que não seja tão conhecido. E aí chegaram nesse rapaz, que eu não conheço, não sei qual é o nível de conhecimento dele, realmente não sei. Futebol de Roraima, agora eu fui saber que tem um campeonato com 10 times e tal. Ele tinha um contrato com o Edinaldo, onde a empresa dele fazia perícia nas competições lá, ele ganhava 30 mil por mês, a empresa dele. Enfim, a gente sabe muito pouco sobre esse rapaz, se ele conhece ou não conhece. A verdade é que ele vem, teoricamente, como administrador, mas até onde eu sei, ele será só o presidente. O CEO vai ser o Flávio Sveiter. É o cara que vai tocar
teoricamente, quem vai tocar a CBF é isso. Então, ele seria uma espécie de rainha da Inglaterra. Só que tem um detalhe. A gente cansou de ver isso. As rainhas da Inglaterra normalmente ficam rebeldes. Quando começa a perceber que tem a caneta, o cara muda. E aí esse grupo tende a entrar em crise. Daqui a pouco o seu Saud vai falar, opa, peraí, né? O outro que está administrando, está mandando, está pegando aqui, está pegando lá e tal, não sei o quê, eu vou ficar... E ele vai dar... Exceção feita. A Vicente Mateus e Marlene Mateus, toda vez que colocaram alguém para que fizesse só um papel de rainha da Inglaterra, a rainha se rebelou. E aí assume o poder. Então nós tivemos aqui até na política, né? Celso Pitta com Maluf, tivemos o próprio... como é o nome aqui? Que foi presidente quando o Mateus, Valdemar Pires, ele era o laranja do Mateus, ele acabou assumindo, ele cansa e falou, não, a caneta é minha. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Em algum momento, o seu Saud vai falar, peraí, a caneta é minha, vocês estão me colocando muito de lado, porque os caras vão crescer no olho. Por que tem tanto político nisso? Porque a CBF precisa de respaldo político, precisava principalmente quando houve aquela CPI, que, aliás, eu fui testemunha e falei muita coisa boa, né? Mas os caras também não tinham interesse em saber daquilo. E eu via deputados irados com falar que a CBF era corrupta e tal. Os caras ficavam olhando assim, porque eles eram do chamada bancada da bola. A CBF banca a campanha de vários deputados. Então a CBF tem muita força política. Ela banca deputados. Então tem uma bancada que defende. Como tem bancada X, Y, tem também a bancada da bola. Aí o Piperno pode falar com mais propriedade do que eu. Mas tem a bancada da bola. Tem um grupo que a CBF banca e esses caras defendem a CBF ou quem estiver de plantão na CBF. Esse grupo, ele tem uma força grande e esse grupo, ele tem algumas pessoas que são os líderes, os articuladores. Até onde a gente sabe hoje, isso pode estar sendo uma volta do Ricardo Teixeira. Pode estar sendo uma volta do Ricardo Teixeira. Tem sempre um grandão por trás que a gente não sabe quem é. O Ronaldo já tinha coisa com o Ricardo Teixeira. Já era. Ah, por que não puseram o Ronaldo? Porque era a volta do Ricardo Teixeira. E aí os caras, opa, peraí, não interessa agora. Talvez agora esteja interessante, porque a rainha da Inglaterra, que seria o Edinaldo, cresceu o olho. Começou a, não, peraí, quem manda sou eu, não sei o que, tirar os caras. E aí, se o seu Saud ficar quietinho, ele vai ficar até 27, 50, não importa, ele é jovem. Novo, né? Ele pode ficar lá bastante tempo. Não importa se ele conhece ou não conhece futebol. Isso ele não tem a menor importância. É um esquema de divisão de coisas, do bolo da CBF, desse dinheiro todo. Agora, ponto. Então a CBF que se dane. A CBF não interessa. A CBF cuida da seleção brasileira, que a grosso modo para mim também não interessa. O que interessa são os clubes. O que fazem os clubes? Nada. Não tiveram competência de fazer uma liga. Por quê? Eu não lembro qual deles aí liberou para fazer a liga. Diz que apoiava a liga. Até o Edinaldo libera, porque a CBF tem que dar ok para a liga ser liberada. E os últimos tempos aí está liberado. Acho que desde o tempo do Ricardo Teixeira. Se eles tivessem um mínimo de capacidade para se unir, o futebol brasileiro de clubes seria tocado pelos clubes. Mas eles não têm capacidade para isso, ou têm interesses diferentes que não são interesses muito, né? Corretos, interesses escusos, que a gente não sabe quais são, cada um tem o seu, e os interesses não batem, são interesses diferentes. Então eles não conseguem se unir, porque não há o que deveria ser o interesse. Vamos fazer um grande campeonato, vamos fazer uma liga bacana, um campeonato legal, vamos trazer o CEO da Disney para ser o nosso CEO. Não precisa entender de futebol, você vai administrar o trabalho, um campeonato. Traz o cara da Premier League, que tem dinheiro pra caramba, traz o cara, não trouxeram o Ancelotti, traz o cara da Premier League para organizar o campeonato. Eu não precisa entender nada, é só organizar, tudo certinho, com regras, fair play financeiro, tudo bonitinho. Mas eles não fazem isso, eles não se unem, porque se tem uma liga, ali quem vai cuidar são os clubes. Mas os clubes aqui, eles têm interesses muito diferentes. Quando eu falo interesse, é no pior sentido da palavra. Interesses diferentes. Quando vocês não conseguem fazer nenhuma liga, como é que você vai cobrar a CBF? Os clubes são piores. Os clubes são pequenas CBFs com interesses próprios deles. Dentro dos clubes, interesses que quase sempre não são dos... Mas, bom, nós vamos ter a semana que vem o impeachment do Augusto Melo. Vai tomar impeachment por causa das coisas que foram feitas. Nós estamos falando do Corinthians. Já lá dentro já tem esses... São pequenos núcleos, são pequenas CBFs. Então os clubes, eles são pequenas CBFs. Então é muito difícil você atender 40 interesses. Cada um quer puxar para o seu lado. Fica mais fácil eles fazerem uma coisa só, um grupo só na CBF e eles dividirem o butim na CBF. Aqui no butim dos clubes tem muita coisa envolvida e eles não querem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém tem interesse em fazer o futebol ser decente. As coisas crescem, a coisa ruim, ela cresce no lodo.
Né? Até a pérola nasce no lodo. As coisas boas para os caras nascem no lodo. Não há interesse de que as coisas fiquem modernas, decentes, transparentes. Então os clubes não têm nenhuma moral. Eles não conseguiram fazer uma liga. Bem ou mal, a CBF está aí. Um grupelho, os caras estão se unindo para fazer. Eles não conseguem fazer nem isso. Então a CBF não é melhor que eles. Eles merecem a CBF. Eles merecem, a CBF está lá. Se eles quiserem fazer uma liga amanhã, eles estão liberados. A CBF só falou que assina, que libera. Mas eles não conseguem. E aí, quando foi feito esse esquema para que as federações tivessem mais força, junto com isso, veio a liberação para a liga. Olha, aqui nós vamos decidir entre as federações e vocês fazem a sua liga. Essa foi a moeda de troca. Nós vamos liberar vocês para a liga, mas vocês não vão ter força na votação da CBF. Vocês cuidam de vocês, nós cuidamos de nós. Eles aceitaram. Conseguiram fazer a liga? Não. Então eles entregaram o poder de decisão para as ligas, para as federações, né, divisão do bolo e tal, todo mundo ganha a sua mesada para fazer os campeonatos regionais vagabundos e tal. Todos eles receberam sua parte, eles resolveram o problema deles e passaram. Agora vocês fazem o de vocês. Nós vamos fazer o nosso esquema aqui, vocês fazem de vocês. Eles não conseguiram fazer e perderam a condição de ganhar alguma eleição na CBF e não conseguem fazer uma liga. Minimamente, não tem capacidade. 2 ligas não existe. Ou você tem uma ou você não tem nenhuma, como é o caso agora. Então, meu amigo, dane-se. Os clubes merecem exatamente isso. E sabe o que eu penso desse manifesto deles? Cascata. Eles estão dando satisfação, teoricamente, aos torcedores. De enganação. Cascata. Nem eles acreditam no que eles escreveram e nem eles pretendem fazer o que eles escreveram. Não há interesse. Se houvesse, tudo que está escrito ali é interesse comum. Se tem interesse comum, você faz uma liga só. Então, esse manifesto é uma cascata. Eles não querem isso. Você acha que esse manifesto é só para enganar torcedor? Sim. Para enganar trouxa, para enganar cara que quer fazer, como diz o Mauro, agenda positiva. Cascata. Os clubes não têm interesse em fair play financeiro, porque senão a maioria quebra. Eles não têm interesse nenhum, zero. O Brett já está tendo problema lá na Itália. Sim. Ele está para ser rebaixado porque ele não pagava salário de jogador. Nós tivemos aqui um esboço de fazer isso aqui no Brasil. Não anda. Os caras querem isso, eles querem caos. Eles querem caos para que o lodo continue sendo uma coisa importante para eles, para que eles cresçam no lodo. Então, cascata. Nem eles acreditam nesse manifesto que eles assinaram, Pilhado. Que aula aí do Flávio Prado. Eu concordo com ele na grande maioria das coisas. Eu até acho que nesse manifesto tem algumas coisas que os clubes querem realmente. Inclusive, Flávio, poder. Porque foi o que você falou. Poder no futebol todo mundo quer. E hoje os clubes, eles viraram um nada na CBF. Um nada. A gente viu, os clubes eram contra o Samir Chaud, na sua grande maioria, que se dane que os clubes eram contra. As federações decidiram, todas as federações votaram no Samir Chaud e pronto, garante o cara. Então, nesse aspecto, eu acho que os clubes até querem. Agora, ele tocou num assunto, Piperno, que ele pediu para você, inclusive, se aprofundar, que é a politicagem dentro do futebol, né? A CBF está longe de ser uma empresa privada. Está longe de ser uma empresa particular. A CBF é política, tem políticos envolvidos, tem autoridades do judiciário envolvidas, ou seja, é a repetição do que é o Brasil. É uma entidade pública que tem uma máscara de privada, Fábio Piperno. Olha, Pilhado, o Flávio realmente deu uma aula sobre isso e eu vou mais além. Quando os clubes fazem um manifesto como esse, falando inclusive em poder, é claro que é jogar para torcida. Clube de futebol hoje, ele não tem que buscar poder na CBF. Ele tem que buscar poder para a sua entidade independente, para a sua liga. Essa é a obrigação deles. Constituir uma liga forte para realmente colocar ordem em calendário e em campeonatos, em eventos. Você acha que, por exemplo, a Inter de Milão, a Juventus de Turim vão brigar por poder na seleção italiana? Estão nem aí com a Federação Italiana. Elas estão interessadas em montar um campeonato lucrativo, um campeonato rentável, e é para isso que existe a Liga. Como a Premier League. O inglês é um lixo, não serve para nada. Exato. O que é, enfim, a Federação Inglesa? O que é, enfim, a Federação Alemã? Mas você conhece a Bundesliga, você conhece a Premier League, você conhece a Liga Espanhola. Então, para que o clube vai perder tempo disputando poder na Liga, enfim, na Liga Nacional? No caso do Brasil,
É óbvio que a Liga Nacional, ela tem conexões políticas há muito tempo, porque o ambiente do futebol brasileiro ele é atrasado. Esses dirigentes, eles são os mentecaptos, eles agem para obter vantagens, cada um mordeu o seu naco de poder, eles não estão nem aí com reformular absolutamente nada. Aí o que acontece? Então aqui no Brasil, jogam para torcida, para torcedor imbecil, para jornalista mal informado, alheio, que fala pelos cotovelos, repete feito papagaio e nem sabe sobre aquilo que ele está de fato argumentando. Porque é o seguinte, você pega o manifesto. Muito bem, no sábado, quando ficou claro que o senhor Chaúd ia ganhar, ia ser o novo presidente da CBF, então tinha um grupo lá de 25 federações, mais 10 clubes, porque os outros 30 clubes queriam uma outra alternativa e acabaram sendo derrotados. Muito bem, você pega esses 10 clubes, e aí era um grupo que tinha lá os do Norte, Remo, Paysandu, Amazonas, aqui de baixo, Palmeiras, Botafogo, Vasco, Grêmio, etc. E aí você compara com a turma que já assinou esse manifesto aí. Já houve, inclusive, um racha entre esses caras que estavam juntos no sábado. Por quê? Porque cada um tem o seu interesse diferente do outro. Então não há uniformidade para absolutamente nada. Como é que se vai falar, por exemplo, em fair play financeiro? E aí, no momento em que você abre os jornais, os portais e tal, tá lá o presidente do Cuiabá, um sujeito lúcido e muito inteligente, que foi agora ao Banco Central para cobrar o Atlético Mineiro. E olha a sacada dele. Ele foi ao Banco Central porque o Atlético Mineiro tem entre os seus acionistas 2 donos de banco. Ora, se esses donos de banco, se esses acionistas estão dando calote, é como se para o Banco Central as instituições estivessem com o nome sujo. Se estão com o nome sujo, não vão poder continuar operando, ou seja, esses bancos vão ter problemas para seguir as suas operações. Então, esse foi o caminho que ele encontrou para cobrar uma dívida que, na verdade, é quase que um dinheiro de pinga se a gente considerar hoje o montante que o futebol envolve. Mas olha que ponto chegamos. Então, como é que você vai conseguir colocar numa mesa o presidente do Cuiabá, o do Atlético Mineiro, aliás, Cuiabá e o Corinthians, que também deu calote nele, em torno do mesmo propósito? É óbvio que eles têm objetivos diferentes. Então é claro que cada clube vai puxar a sardinha, vai puxar a brasa para o seu lado, porque um pensa muito diferente do outro e não há unidade nenhuma. A CBF e a antiga CBD, a gente sabe para que elas sempre serviram, né? Para ter lá um grupo, um grupo de velhas raposas mamando naquelas gordas tetas e fazendo daquilo o seu meio de vida. E sempre com conexões com o mundo político e muitas vezes com o político que está fora do jogo querendo acabar tirando uma casquinha. Isso não vem de hoje. A gente falava do Avelange. O Avelange começa de fato a carreira aí como nadador, jogador de polo nos anos 30 e tal. Foi presidente da Federação Paulista de Natação no começo dos anos 50. E é aí onde ele começa a carreira dele de dirigente esportivo. Foi parar na antiga CBD, que na época congregava tudo. E o Avelange cria esse sistema, esse projeto de poder, que na verdade ele envolve uma partilha de poder, porque ele não era tonto, ele sabia que ele não ia conseguir se manter sozinho. E foi assim a vida inteira, como presidente do CBD, como cartola-mor da FIFA e fazendo o seu afilhado Ricardo Teixeira seguir pelo meu caminho. E sempre alguns políticos tiveram vontade de entrar no jogo. Por exemplo, quando o Brasil perde a Copa do Mundo de 66, apareceu um deputado federal lá de Minas querendo instaurar uma comissão de investigação para saber por que o Brasil tinha perdido a Copa. Como, aliás, tentaram fazer em 98. Tinha aquela história de que, porque entregaram o jogo, pau da Nike, tal, aquela bobagem toda de político querendo pegar carona nisso. Aí vem o Edinaldo da Vinha. O Edinaldo já sabia que toda a cartolagem que lhe antecedeu teve sérios problemas policiais. Quem estava fora do Brasil, inclusive, acabou sendo hóspede do sistema penitenciário americano, né? O caso do seu Zé Maria Marinho. Muito bem. O que o Edinaldo faz? Ele assume e aí ele consegue arrumar encrenca por não partilhar o poder, né? Com gente como Fernando Sarney e
ou a família Sveiter. Ele arruma encrenca com esses caras. Veja, o pai do Fernando Sarney, ele era presidente da Arena e do PDS, 6 meses antes ele muda de partido e vira vice-presidente do Brasil pelo partido onde ele tinha acabado de entrar. Olha o nível de raposismo desse tipo de gente. E ele vai querer, ele achar que é mais esperto que um cara desse. Então devia ser, realmente sofrer impeachment, até pela burrice, pela presunção de que ele era mais esperto que um cara desse. A família Sveiter é importante da justiça do Rio de Janeiro, mas desde que a família real chegou aqui ao Brasil. Você lembra quando, por exemplo, o Edmundo foi expulso naquela final lá contra o Palmeiras em 97 e tal, né? Tinha que cumprir suspensão, que tinha tomado 3º amarelo no jogo, aí o Eurico manda ele ser expulso, ele foi expulso e todo mundo, bom, se ele for expulso, ele não vai jogar a final. Aí arrumam aquele julgamento, antecipam para o sábado, ele é absolvido e tal. Quem é que mandava, enfim, no STJD, lá da CBF na época? É só ver o sobrenome, que é um sobrenome que, por sinal, tem boas relações com o pessoal do STF. E o Edinaldo foi arrumar encrenca justamente com essa turma. O que acontece com o Edinaldo, além de cair, ainda teve que publicar aquela nota ontem, que é quase um pedido de desculpas. Olha, pro bem do futebol brasileiro e tal, para encerrar, eu tô indo embora. É óbvio que alguém falou o seguinte: meu filho, retira todas as suas ações e não enche mais o saco porque você está fora. Agora, se você for encher o saco, aí nós vamos até o fim. Olha com quem você está lidando. Perdeu todos os cargos e o velho poder, o Estado profundo, o deep state da bola, continua mandando como sempre foi. Aí arruma um outro laranja. Aí vem o que o Flávio falou. A rainha da Inglaterra, que de vez em quando acaba se rebelando, como, aliás, fez o Otávio Pinto Guimarães lá com o Nabile. Também. Ele era para ser o vice, mas aí virou cabeça de chapa, porque era o mais velho, a eleição podia terminar empatado. Mas, ó, ele vai ser só a rainha da Inglaterra. Aí ele, com 1000 anos de experiência de cartola, fala: vocês que pensam, e foi aquela confusão toda. Então, não se iludam, é preciso que as coisas mudem para que tudo sempre continue igual. O futebol brasileiro não vai mudar nunca. E a CBF é uma entidade cada vez mais rica e, obviamente, vai repartir cada vez mais os seus recursos nababescos para esse monte de raposa que não vai largar essa carniça nunca.